tem a outra aula lá, eu não gravei, né? Então, vamos começar a gravação. Então, vou retomar aqui alguns aspectos, né, que eu esqueci de gravar. A data de entrega, então, da pesquisa de mercado foi alterada para 18/9, juntamente com a data de entrega do marketing, né? Então, análise de marketing. Então, tanto pesquisa de mercado quanto marketing serão entregues dia 18. Essa junção das entregas se deve à medida que a pesquisa de mercado está diretamente relacionada com o marketing que vocês vão utilizar. Então, usem a pesquisa de mercado para conseguir entender aonde que vai ser mais fácil de você estar atingindo o seu cliente. Então, que canal que vai ser mais fácil? Rádio, TV, aplicativos, enfim, qual vai ser essa forma que vocês vão atingir e fazer a propaganda para ele, fazer com que ele tenha vontade de acessar seu produto, né? De comprar o seu produto. Então, através da pesquisa de mercado, vocês vão conseguir identificar isso. Então, quem quiser, né, ter um exemplo de pesquisa aqui nos slides, durante a aula, então, videoaula que está gravada, eu mostrei um pouco desse exemplo, mas também os slides estão nos anexos, lá nos materiais complementares, então, se quiser utilizar como base e implementar e colocar questões a respeito do seu, e em específico do seu produto ou seu serviço, então, vai facilitar a sua vida ali para pensar no marketing. Então, por isso que as duas coisas vão andar junto. Então, as duas coisas entregues dia 19, por esse motivo. Então, o que a gente precisa entregar, né, a respeito da pesquisa de mercado aqui. Então, preciso fazer essa pesquisa de mercado, então usem as ferramentas que vocês conseguem, pode fazer entrevista, se vocês quiserem, né, de modo virtual, enfim, se eu quero fazer entrevista, um grupo focal, por exemplo, dependendo. Então, se estabelece, já pensa em algumas pessoas específicas que usam ou tem conhecimento a respeito, e pode fazer um grupo focal, aí faz uma reunião no Meet aí, para a pessoa saber um pouco mais do seu produto, você vai ter respostas. Também você pode fazer um formulário e fazer as pessoas responderem, então você vai estar atingindo muitas pessoas à medida que você joga nas redes sociais aí ou manda para os seus colegas. Então, a princípio, é importante que você pelo menos faça para os seus colegas. Pelo menos você vai ter uma pré-análise dos seus colegas. Pode ser que eles realmente não sejam, basicamente, seu potencial cliente, mas você pode estar usando essa pesquisa para entender a respeito desse mercado. Então, mandar para esses potenciais clientes, né, e aí, após as respostas, né, você vai ter que analisar essas questões. Então, se você jogar no Forms, ele vai te ajudar, né? Ele já vai te dar as informações mais redondinhas, aí mais fácil você ter os gráficos, enfim, as análises, tá? Então, é uma alternativa, o Google Forms. Então, é esse questionário que vocês vão aplicar, enfim, o que vocês aplicarem para identificar esses potenciais clientes, coloquem no apêndice ou nos anexos, assim como vocês acharem melhor, tá? No final lá do nosso plano de negócios. Então, esse vai ser uma das coisas que a gente vai anexar, tá? Ok, então, beleza. Fiz a pesquisa e tive as análises dessas questões. Beleza, eu tenho que construir um mapa de empatia, e é isso que a gente vai estar verificando mais hoje, tá? E aí eu preciso, pelo menos, né, eu vou ter que conhecer, eu vou ter que pesquisar, eu vou ter que identificar quais são os meus principais concorrentes. Então, vocês vão listar quem são os seus 3 principais concorrentes. Pelo menos 3, né? Seus principais concorrentes, pode ser diretos ou indiretos. Listem esses concorrentes, né? E aí façam uma descrição a respeito de por que eles são seus concorrentes, enfim, né? Façam uma descrição mais específica em relação a esses concorrentes. Quanto tempo de atuação eles têm nessa atividade, enfim, né? Especifiquem a respeito desses concorrentes. E também a gente precisa saber, né, onde estão os nossos fornecedores, quem são pelo menos 3 fornecedores, listem aí já, façam uma listinha, procurem aí quem podem ser seus fornecedores do seu principal produto ou serviço. Ah, professor, eu só vou usar papel e
Então, tá? Então, pesquise aí quem é que pode ser teu fornecedor aí de papel, por exemplo, de A4. Então, vai listar ali como um dos fornecedores, né? E aí, tem dentro dos slides aqui, tem uma planilha, né? Que essa listagem desses 3 fornecedores, ela tem que ser construída, né, com aquele modelinho que está ali nos slides, para ajudar vocês. Então, vai ter lá umas especificações a respeito dos fornecedores, né? Então, qual que é o nome, enfim, alguns detalhes a respeito dos fornecedores, tá? Então, claro, né? Então, à medida que vocês têm a pesquisa, então, a princípio, vocês vão ter uma qualidade das informações obtidas nessa pesquisa. Então, escrevam, né? Façam. Agora a gente só está fazendo o quê? Escrevendo, né? Então, eu sei que vocês gostam de fazer contas, mas aqui a gente está aprendendo a escrever, basicamente, né? Então, vocês precisam escrever. E eu acho que, normalmente, para vocês é mais difícil escrever, né? Normalmente, quando eu dou as aulas, o pessoal reclama que eles têm dificuldade de escrever. Quando é conta, não é fácil, né? Vocês estão acostumados a fazer muitas contas. Quando a gente acaba tendo que descrever, às vezes acaba sendo muito objetivo. Mas tentem, né, garantir essa objetividade, mas também qualidade nas informações que vocês têm. Então, à medida que vocês vão obtendo as informações dessa pesquisa, descrevam, digam lá quantas pessoas responderam, enfim, todos os detalhes dessa pesquisa para manter essa pesquisa enriquecida, né, com qualidade em informações da pesquisa. Quantas pessoas responderam, né, do universo pesquisado, de quantos vocês mandaram, quantos vocês tiveram de retorno, né, por exemplo, ou quantas pessoas vocês conseguiram atingir, mais ou menos, né, mas é claro que o universo, se você manda na rede social, é um pouco gigantesco, né, mas tentem descrever o máximo que vocês conseguirem, né, então fazer um desenvolvimento lógico aí a respeito desse questionário da pesquisa, então tem um modelo lá para ajudar. Beleza? Tudo certo até aqui? Beleza? Tá. Então, a gente estrutura, pesquisa, lista os concorrentes e os fornecedores. E aí a gente vai ter que construir o quê? Um mapa de empatia. E quando a gente vai construir um mapa de empatia, é claro, tem um exemplo já específico na videoaula, mas eu gostaria de fazer um exemplo aqui, agora com vocês, para tentar auxiliar também e melhorar. E também explicar um pouquinho a mais a respeito desse mapa de empatia. Então, o mapa de empatia, ele está vinculado a uma metodologia que normalmente se usa muito para fazer marketing digital, tá? E, claro, essas metodologias, elas são adicionadas e inseridas em outros elementos, em outras atividades. Então, a gente utiliza do design thinking, que tem essa metodologia inserida em relação ao mapa de empatia. Então, o que é o design thinking, na verdade, né? É o desenho de pensar, né? Tradução, né? Desenho de pensar, mas como é que é esse desenho de pensar? Basicamente é um raciocínio lógico, assim, meio fora da caixa. Então, a intenção desse raciocínio lógico é fazer com que você tenha uma perspectiva e aproxime a sua ideia de uma forma sem julgamentos, pré-julgamentos, e tente se jogar na ideia sem ter julgamentos, e tentar ser o mais criativo e inovador possível. Então, essa é a intenção, de se jogar na ideia, tá? Então, por isso que esse raciocínio fora da caixinha, ou seja, eu vou pensar tudo bonitinho aqui, não. Vamos brincar, e aí vamos se juntar aqui, você vai falando, a gente se junta, a interatividade, né, e a colaboração é muito importante também para que se estimule a criatividade e a inovação. Eu sei que muitos colegas aqui estão fazendo o trabalho individualmente, né? Mas se conseguir conversar com alguém, né, que talvez seja próximo, até um colega que tenha uma relação mais próxima, para trocar um pouco de ideia. E também quem está fazendo individual, tem alguns colegas que têm ramos parecidos e atividades parecidas. Se eu converso por exemplo, tem um aplicativo que é o Ensinando, e eu tenho um outro que é de biblioteca.
Se os dois conversarem, as ideias são relativamente parecidas, um pode ajudar o outro, né? Então, essa criatividade pode ser estimulada. Então, vocês pensam fora da caixinha, um ajuda o outro. Então, tentem fazer essa triangulação entre vocês, tá? Entre vocês mesmos. Então, para tentar ajudar a criar novas ideias. Então, o design thinking, a gente tem essa perspectiva para fazer análise de mercado, né, essa pesquisa de mercado, a intenção dessa perspectiva do design thinking e do mapa de empatia é você tentar analisar todas as informações que você tem e tentar se aproximar o máximo possível do seu cliente. Então, é por isso que o mapa de empatia é você tentar se colocar no lugar do seu cliente, é você pensar que você é o cliente, você tentar traçar e pensar em todas as áreas e informações que essa pessoa né, tem conexão. Então, o design thinking ele tem duas perspectivas. A primeira é a imersão preliminar. Então, qual que é a imersão preliminar? É o que vocês precisam fazer agora, tá? É levantar informações a respeito do seu cliente, do seu perfil de cliente. Então, e da área que você está inserido. Então, aqui você vai fazer um levantamento das informações, e aí você vai fazer o quê? Né? Precisa fazer uma pesquisa com os potenciais clientes, através desse questionário. A partir dessa pesquisa, ou conjuntamente, enquanto você está desenvolvendo essa pesquisa, é importante que você faça a busca de informações sobre seu tema, né? Em diversas fontes. Então, tente ler ou pesquisar a respeito, saber muito a respeito desse seu projeto, dessa sua nova ideia, né? Dessa sua necessidade ou oportunidade identificada. E para tentar auxiliar nessa busca, a gente viu que o IBGE ajuda bastante, então, a gente viu anteriormente, algumas aulas atrás, que o IBGE traz várias fontes de informação, mas também a gente verificou que existem outros ambientes, né, outros sites que trazem informações interessantes a respeito da verificação desse produto. Então, essa pesquisa DESC, ela pode ser utilizada e feita com essas metodologias ou esses sites que a gente já listou. Então, tem o Google Trend, tem o IBGE, e aí também na videoaula tem outras que eu listo. Hoje a gente vai estar, para não ficar... Eu vou tentar mostrar... Deixa eu ver. Vou parar de apresentar assim, mudar o estilo da apresentação, tá? Hoje a gente vai estar vendo dois ambientes aqui que podem estar auxiliando vocês a fazer essa pesquisa DESC, tá? E por que que DESC normalmente é o nome da pesquisa? Porque normalmente está relacionado ao quê? A questões da internet. Aqui eu já fiz uma pesquisa anteriormente, então vamos fazer uma nova pesquisa. Eu fiz no Netflix. Alguém tem uma sugestão aí para que a gente pesquise? Quer pesquisar alguma coisa aqui? Por exemplo, aqui está me dizendo chocolate, né? Então, o link vai dar direto aqui, tá? Aí, normalmente, essa página, ela pede se você quer comprar, assinar, enfim, ou não. Aí, claro, é óbvio que eu estou de graça, né? Mas se vocês quiserem atualizar para o Pro, fique à vontade. Ó. Então, eu coloquei tem algumas coisas que eu já pesquisei aqui, ó, tipo o chocolate, Spotify, vamos colocar, que estava na Netflix. Ou vamos deixar a Netflix só para os colegas aí que tem uma plataforma que vai bem, então vamos procurar isso aqui. Tá. E aí, o que me aparece aqui, ó, ele vai estar carregando aqui, e vai me aparecer diversas informações a respeito do que as pessoas estão procurando a respeito, tá? Então, aqui eu vou transferir aqui, vamos mudar. Vamos fazer um novo.
Tá, enfim. Ele vai me dizer algumas palavrinhas aqui. O que, por que, quando, né? Então, a gente tem algumas questões aqui que vão apresentar aqui que normalmente as pessoas procuram, né? Então, aqui a gente tem várias informações que eu posso estar verificando. Então, aqui eu tenho 80 questões relacionadas. Eu posso visualizar dessa forma aqui, né, a respeito da Netflix. Então, me traz diversas fontes aqui, né? Então, quando a Netflix começou, né? Quanto custa, normalmente, como que eu faço download para o Mac, como que eu faço várias questões a respeito. Então, normalmente, o que as pessoas estão pesquisando a respeito vai estar aparecendo aqui. Então, aí você já começa a ter uma noção, né, do que as pessoas pesquisam através dessas palavras-chave, tá? E aí, a gente tem preposições, né? Tem outras preposições que a gente verifica aqui, que também podem ser utilizadas, né? E o que as pessoas estão pesquisando a respeito com as preposições. E aí, as pessoas fazem comparações também, tá? Ó, por exemplo, olha, não sei se está dando para enxergar, tá ruim? Vamos aumentar um pouco. Netflix versus Disney, Netflix versus Amazon. Então, aqui eu tenho várias informações que podem me trazer algumas questões que eu posso levantar, né, e pensar a respeito. Então, diversas informações. Aí, se eu quiser, eu também tenho em ordem alfabética. Então, olha, ó, tudo que começa com, com algumas, com as letras aqui, enfim, eu tenho dividido aqui embaixo dessa forma, tá? Então, tem diversas informações aqui que as pessoas procuram. Então, mais ou menos, o que elas procuram, o que elas estão procurando, eu consigo identificar. Então, já é um perfil que eu posso estar atingindo, tá? Então, verificar mais ou menos o que elas estão procurando e se isso é relevante. Então, aí aparecem vários dados para você tá analisando. Aí tem outros dados aqui, ó, como é que faz login, séries, né, enfim, o que está relacionado aqui, ó, Netflix está relacionado com o quê? Com essas informações aqui, né, então, filmes, séries, logins, enfim, né, então tem diversas informações aqui. Se eu não quiser visualizar dessa forma, eu tenho essa forma de visualizar dados, tá, então ele aparece dessa forma, ó, teste grátis, enfim. Assim também como os outros, eu posso estar relacionando de forma diferente. Aqui, em vez de estar aparecendo dessa forma, você transforma para essa forma aqui. Netflix gosta de coisas estranhas. Interessante, alguns dados aqui tem, né? Tipo, o que as pessoas procuram, enfim. Então, aqui a gente pode estar usando para entender mais ou menos o que as pessoas procuram, tá? E aí, como eu disse, né? Quais são os termos de busca que as pessoas elas fazem na internet sobre esse produto. Então, aqui a gente consegue ter uma concentração desses termos de busca, tá? Então, ajuda bastante a pensar o que elas pesquisam, mais ou menos o que elas pesquisariam a respeito do seu, talvez algo parecido, tá? Então, esses questionamentos aqui a respeito dos termos de busca que as pessoas fazem, né, na internet a respeito do seu produto. E aí a gente tem uma outra ferramenta do Google, né? E o Google tem diversas ferramentas que vocês podem estar utilizando para fazer marketing, enfim, para fazer pesquisa de mercado, como o Trend, como esse aqui. Então, o primeiro, então, a gente verificou os termos de busca. E aí,
esse outro aqui, ele vai trazer conclusões e tendências, tá? Então, conclusões e tendências. Então, aqui, eu vou ter várias informações aqui, se vocês quiserem estar lendo a respeito e se interessar vocês, tá? Então, aqui tem diversas informações que vocês podem estar utilizando. E também, quando você clica em diversos lugares, ele te leva para muitos outros aplicativos que podem estar te ajudando. Por exemplo, estratégias de marketing, ó. Eles têm várias outras formas aqui. E também ele vai te fazer chegar alguns aplicativos para você aprender como fazer. Então, bem interessante. Tá? Então, aqui o futuro do marketing. Então, tem algumas informações aqui, se vocês quiserem ler também. Mas o que eu queria chegar é aqui. É aqui que agora sumiu. Pera aí. Ai, Deus do céu. Nossa, se eu aumento, o negócio estraga aqui. Tá? Então, vai ter que ficar assim. Então, aqui, ó. Aqui nesse local aqui, ó, tem tendências de consumo. Tá? Então, tem jornada do consumidor e tendências de comportamento. Então, vamos verificar aqui tendências e... Então, a gente consegue chegar na plataforma aqui e tem diversas informações. Então, aumento de busca a respeito de... Então, o comportamento das pessoas está muito ligado a termos relacionados a essas questões. Ó, principais buscas de item gourmet, liquidificador, enfim, ó, tem diversas fontes aqui. Então, aqui tem outras informações que vocês podem estar usando. Vamos voltar para cá. E aí, olha só, categorias em ascensão no varejo, que o brasileiro está pesquisando no Google. Vocês podem entrar aqui, e aí vai ser interessante. Olha só, por mês. Você pode mudar aqui, por mês, anual, enfim, você sabe. Né? Então, tá por mês. Então, aqui vai estar relacionando né? A gente tá com uma questão a respeito do arroz. A galera tá pesquisando muito sobre o arroz. Tem um aumento aí de 80%, assim, também como tá muito seco, né? Tá todo mundo procurando climatizador aí. E então, ó, tem várias questões, ó, e aí aparece até o nome dos climatizadores aqui. Se você aperta no arroz, vai mudar aqui, ó, aparece as questões relacionadas ao arroz, né? As questões relacionadas ao arroz. O preço do arroz aí aumentou as consultas, né? A quantidade aí que aumentou as consultas, né? E aí também aparece aqui quais são os locais que a gente está tendo maior pesquisa a respeito, tá? Então, aí a gente consegue identificar, ó, pode ser por aqui, na lateral, ou pode ser aqui no mapinha, né? Então, é interessante também. E aí, claro, aqui, ó, tem vários outros segmentos, né? Só que dependendo do que você clicar aqui, ele vai pedir para você pagar, tá? Então, aqui, para avaliar, normalmente, ele vai pedir para você ter que ter né, vai ter que pagar a respeito, tá? Mas aqui também auxilia você identificar essas questões, ó. E tem muitas coisas, ó, é só enrolando que vai ter um monte de informações aqui a respeito, ó, que está sendo mais pesquisado aqui nesse momento. Então, essas são as principais tendências. Talvez isso pode ajudar a vocês identificarem alguma questão a respeito do seu cliente aí, tá? Então, vocês podem estar utilizando essas duas ferramentas e mais as outras do Trend, ou o que vocês conseguirem que auxilie na obtenção de dados,
informações, né? Essa pesquisa DESC aí. Então, fazer a pesquisa aí através, né, dessa pesquisa através do Forms, enfim, entrevista, o que vocês conseguirem, pesquisar esse cliente, pesquisar informações do projeto, né, fontes diversas aí, nesses websites, livros, revistas, enfim, nesses sites que a gente viu agora, né, e os anteriores que também estão listados nas aulas passadas, que podem ajudar vocês a terem conclusões e também a traçarem mais o perfil, né, se aproximar mais das pessoas que vão estar interessadas a resolver um problema através da sua solução. E aí, então, eu passo, a partir dessa imersão preliminar, eu passo, através do levantamento das informações pesquisadas, né, com os meus potenciais clientes, e também com as informações que eu encontro em diversas fontes, eu vou ter um agregado maior para fazer um agrupamento dessas informações e aprofundar essas informações e também identificar comportamentos e mapear um padrão, uma necessidade que esse cliente tem. Então, vai ser uma ideação nessa parte do design thinking. Então, a gente parte na ideação, é a parte que a gente vai fazer o mapa de empatia, tá? E aí, o mapa de empatia, a gente tem um exemplo lá na aula anterior, mas eu especifiquei um exemplo aqui. Vocês podem fazer dessa forma também, descrevendo da forma que eu fiz aqui, sem precisar criar a caixinha. Mas vocês também podem criar a caixinha também tem nossa videoaula lá, uma informação de um site que gera um mapa mental, ou faz essas configurações aqui, esses desenhos aqui, que vocês podem estar utilizando se vocês quiserem. Não há necessidade, tá? O que interessa é o conteúdo, não como é que está desenhado, tá? Então, mas se vocês quiserem usar, vocês podem usar, é claro, tem diversas outras ferramentas aí que vocês podem estar utilizando para fazer os desenhos aí e consagrar, então, esse mapa de empatia que a gente chama. Então, o mapa de empatia é você se colocar no lugar do outro. Como é que você vai se colocar no lugar do outro? Então, o Design Thinking, o mapa de empatia, ele foi criado para você pensar e ter uma busca de entender as razões do comportamento do seu consumidor, tá? Então, as razões de comportamento, como essa pessoa pensa e o que está interagindo com ela. Então, você vai se colocar no lugar dela, como se fosse esse bonequinho aqui no meio da tela. E aí, né, você vai pensar o que essa pessoa sente, o que ela vê, o que ela faz e fala, né, e o que ela ouve, e aí, a partir desses 4 quadrantes, a gente consegue identificar, através de tudo isso que ela está me dizendo aqui, qual é a dor que ela está sentindo, que dor eu posso sanar, né? E aí, quais são as necessidades, a princípio, a partir dessas dores. Então, aqui eu vou fazer um exemplo de um aplicativo para gestão de tempo, tá? Lá na nossa videoaula tem um exemplo a respeito da compra de um móveis, né? A pessoa quer comprar um móvel, então tem um exemplo lá da pessoa que ela está querendo comprar um móvel, o que ela está pensando a respeito dessa compra, o que ela está vendo, o que ela está falando a respeito, está fazendo, o que ela está escutando, né? Então ela está pensando se ela compra ou se ela não compra, ela está vendo diversos sites lá, ou enfim, diversas lojas físicas, qual vai ser a melhor opção, o que ela faz e fala, né? O que ela faz? Ela tem que pensar o que ela faz, ela tem que comprar com menos, tem que ser, né? Tem que otimizar o dinheiro dela, então ela precisa de algo bom, né? E que seja útil e seja bonito, porque ela gosta de um design a respeito daquele móvel, daquele jeito. Então, o que ela fala? Eu quero bom e barato, por exemplo, né?
E o que que ela escuta? Ah, aquele cara lá faz móveis bem. Então, sei lá, não sei se é melhor você fazer ou você comprar um pronto, entendeu? Manda fazer que talvez fique do jeito que você quer, enfim, né? Então, a partir de tudo isso, a pessoa pensa em comprar alguma coisa. E no caso aqui, a gente vai fazer sobre um aplicativo para gestão de tempo. Então, assim, quando você se coloca no lugar da pessoa, você tem que pensar que é um personagem, por exemplo, né? Então, vamos pensar que vocês chegaram até aqui sendo investigadores, olheiros, espiões, detetives, enfim, o que vocês quiserem, né? E aí, a partir de agora, vocês vão ter que se colocar no lugar da pessoa, e agora vocês vão pensar que vocês são autores de novela, por exemplo, tá? O autor de uma série aí, numa que está listada aí. O que vocês vão fazer com os personagens dessa série? Vocês listaram ali que vocês vão ter mais ou menos um estilo de personagem, e a partir de agora, quem é esse personagem? Quando uma pessoa, né, um ator, ele vai fazer um personagem, ele não recebe, eles dizem sinopse, eu acho, a respeito daquele personagem, mais ou menos a descrição de como é essa pessoa, né, como é o comportamento dessas pessoas, então, é a mesma coisa, tá? Então, vocês vão tentar se inserir como personagens. A partir daquela pesquisa dos potenciais clientes, vocês vão ser artistas agora. Incorporem, pense que vocês estão fazendo teatro, né? E aí, como é que vai ser esse personagem? Tendo base, porque aquela identificação, como se vocês fossem, né, fazer a novela e o autor entregou a sinopse para vocês, aí vocês vão encarar o personagem, tá? E aí, aqui a gente tem mais ou menos um perfil de um cliente traçado aqui. Eu coloquei João, mas pode ser XXX, tá? Porque eu coloquei João para ter um nome. Tudo bem até agora, pessoal? Se vocês quiserem dar um joinha, levantar a mãozinha quando quiserem, enfim. Tá tudo Suave, professora, pode continuar aí. tá. Então vamos lá. Então, a gente vai incorporar esse personagem agora, né? E o personagem dessa sinopse vai ser o João, e aí, no caso, né, eu dos potenciais clientes, que essas pessoas, esse perfil como um todo dos clientes, que eu consegui relacionar aí nas minhas análises que eu fiz, que as pessoas têm idades entre 25 e 30 anos. E, normalmente, elas estavam trabalhando no setor privado e eram pertencentes à área de RH, na lista de RH. E a renda dessas pessoas, ela estava variando entre 1 a 3 salários mínimos, essa pessoa mora em Pato Branco, lá na minha pesquisa, ela aparentou, né, e diz que ela assiste série pelo menos 2 vezes na semana, a rede social que ela mais usa é o Instagram, e aí ela faz musculação, ela toca violão e etc. Tá? Então, aqui é uma base do que eu consegui identificar a respeito desse personagem. E aí, o que a gente vai fazer em relação ao nosso mapa de empatia? Então, eu recebi essa sinopse, eu vou ter que me jogar e pensar como é que esse João ou essas pessoas que estão inseridas nesse personagem, como que elas vivem o dia a dia delas. Pensar em um dia inteiro dessa pessoa. Pense que você se imagine, né, como sendo essa pessoa. Você está o dia inteiro na vida dessa pessoa. Pode ser que você seja a sombra dela. Então, você vai estar indo para lá e para cá junto com ela, né? Você vai estar seguindo ela, ou você pode se colocar exatamente no lugar dela, e você vai tentar identificar o que ela está pensando, o que ela está fazendo, o que ela está vendo e o que ela está sentindo. E aí, criatividade não tem limite, tá? E é por isso que o design thinking pensa nessa forma de não ficar na caixinha,
entende? Você ser criativo, você ser inovador, deixa as ideias virem, pode ser que você viaje um monte, entendeu? Mas à mesma medida que você vai viajando, você pode pensar em algo super interessante. Então, não julgue algum pensamento que você tenha que talvez você ache que, tipo, nada a ver, sabe? Coloque, escreva, né? E aí, por quê? Quando você for, você vai condensar essas ideias. Então, quando você for condensar essas ideias e pensar como ela age, você vai ver que talvez aquela não bata, enfim, então você vai validar essas informações, vai tentar para você, né? Vai tentar tirar do papel à medida que você vai fazer a tua solução aí. Mas, então você tem esse personagem, se imagine, né? Incorpora essa pessoa. Você tá o dia inteiro na vida dessa pessoa. Então, pensando, sentindo, vendo e agindo, tá? E aí, aqui, eu comecei a criar, tá? Então, aqui, pode ser que eu ou você pense diferente. Então, você vai fazer algo diferente de mim, pensando no mesmo personagem, né? Porque normalmente, se você entrega por exemplo, uma sinopse para uma pessoa, uma atriz, um ator, normalmente ele vai criar características que ele entendeu. E pode ser que eu entenda diferente, né? A gente tem percepções diferentes. Por isso que é interessante juntar várias pessoas para estimular a criatividade. Então, o outro vai pensar diferente, a gente vai juntando ideias, cada vez vai ficando mais intenso isso aqui, até que depois a gente para, vamos condensar isso aqui, né? Aí a ideia vai ser firmada. Então, me colocando no lugar desse personagem, então eu questionei, vocês podem estar descrevendo igual tá aqui, igual eu fiz aqui, eu não fiz no quadradinho, né? Então vocês podem descrevendo de vocês dessa forma. O que essa pessoa busca, o que ela está pensando? Ela está pensando nesse momento, lembrando que o meu aplicativo é de gestão de tempo, tá? Então eu estou pensando lá no meu aplicativo de gestão de tempo. Essa pessoa, eu estou no lugar dela, então ela está buscando o quê? Assim, ela está buscando ascensão profissional e gerir seu tempo adequadamente. E também ela sempre está pensando em adquirir novos conhecimentos. Ok, então, mais ou menos o que eu pensei que ela estaria fazendo, o que ela pensa, é isso. Tá? O que o João pensa, eu pensando nele, eu me colocando no lugar dele, acredito que ele estaria pensando isso. Mas o que ele sente? Então, o que ele sente? A princípio, eu elenquei 3 frases aqui. Se eu fizer tudo de uma vez, talvez eu não faça nada direito, né? Então, eu estou fazendo as minhas atividades tudo de uma vez e todas juntas, mas talvez nenhuma está saindo de acordo, né? Então, e talvez isso, né? Eu estou sentindo isso na medida que eu faço várias atividades e talvez eu não conclua nenhuma, assim como também está me parecendo que ele se inscreve em muitos cursos e não conclui nenhum, né? Porque agora esses cursos aí na internet, muitos de graça, ele está se inscrevendo e não está concluindo nenhum. Por quê? Né? O que ele está sentindo também? Ele está perdendo muito tempo nas redes sociais. Então, aqui é uma perspectiva do que ele está pensando e do que ele está sentindo, como eu estando no lugar dele, né? Então, vocês se coloquem se vocês estivessem respondendo, né? Como eu falei, percepções diferentes, vocês talvez respondessem coisas diferentes do que eu escrevi aqui, tá? E isso que é interessante nessa metodologia de design, enfim. Quanto mais você sair da caixinha, melhor. Quanto mais pessoas diferentes pensarem, melhor, porque aí a gente junta várias ideias, tá? E aí, o que ele fala? Então, vamos pensar no que ele fala, para ver se o que ele faz está condizente com o que ele está falando, né? Então, o que ele fala? Ele queria que essas pessoas queriam que o dia tivesse pelo menos 72 horas. E também ele está me dizendo que é difícil de conciliar a vida particular com a vida profissional trabalhando em home office. Eu colei 2 vezes ou tiver 72 horas, né? Acho que ele está querendo bastante, está falando bastante isso, então.
E aí, ele também fala que ele quer trabalhar em algo que traga satisfação para ele. E também, o que ele está falando, eu estou fazendo tudo o que eu posso para garantir meu futuro financeiro. Então, mais ou menos isso é o que ele está falando. E aí, o que ele realmente faz, né? Então, o que ele faz? Ele faz muitas atividades ao mesmo tempo, deixa as tarefas pela metade, faz muitos planos, perde o foco circulando pela casa ou nas redes sociais. Então, é isso que eu, me colocando no lugar dele, pensei que ele fazia, tá? Então, você pode ser que não pense assim, mas eu estou pensando no aplicativo de gestão de tempo, ou seja, eu tenho que pensar como que uma pessoa que não organiza o tempo dela, tá escrito errado, redes sociais, tá? Eu percebi, vou alterar isso também. Então, assim, tem que pensar como ele, uma pessoa tem esse perfil, né, que eu identifiquei ali, que eu estou fazendo a pesquisa de mercado, seja para quê? Para o aplicativo, ela, o que ela faz em relação a esse tempo dela. Então, como que ela poderia estar utilizando esse meu aplicativo? Então, o que ela faz que eu posso estar sanando e vendo alguma coisa a respeito? E aí, outra perguntinha que a gente se questiona no mapa de empatia, o que essa pessoa vê, né? O que esse personagem vê. Então, o que ele está vendo? Um mercado de trabalho estável, os amigos da faculdade estão bem-sucedidos, eu tenho várias startups crescendo, tenho um sistema de governo sendo constantemente, os sistemas do governo, né, sendo constantemente atualizados em relação às questões que ele trabalha, né, no RH, e ele também está vendo que ele e todos os colegas de trabalho, eles estão trabalhando home office. E também o que ele está vendo, né? O que ele está vendo, o que quer dizer que ele está vendo, né? É os meios que ele utiliza para obter informações. Então, aí que eu começo a pensar também como é que eu vou atingir no marketing, né? Então, pelos meios que essa pessoa está utilizando, eu posso estar direcionando as minhas. Então, aqui, quando ele vai procurar um produto, é muito mais fácil dele encontrar por aonde, né? Por esses locais que ele vê, que ele escuta, enfim, que ele está tendo informações. Então, aqui no caso, ele assiste muitas séries em plataformas digitais e na TV a cabo. E ele lê livros sobre diversos temas. Então, a respeito dos livros, seria interessante, agora que eu pensei, verificar se ele lê livros físicos ou se ele lê livros digitais, né, nas plataformas. Por exemplo, se ele lê livros e compra na Amazon, então eu consigo, pensando já no marketing e também no perfil, eu consigo listar, então eu consigo encontrar, digito lá esse livro aqui, né, o nome do livro. Ok. Então, quem lê esse livro, vai aparecer embaixo lá que quem vê esse livro vê esses aqui também. Então, quem está lendo esse livro X, né, normalmente aparece embaixo as indicações dos outros que essas pessoas tendem a ler. Então, aí eu consigo traçar também um perfil dessa pessoa através dessas orientações de livros. Então, olha só que interessante, eu uso plataformas, eu penso para chegar numa pesquisa de perfil também, tá? Então, tem essa indicativa também a respeito dos livros. E aí, ele também se mantém informado através das plataformas digitais. E também ele usa o Instagram, como eu já falei, né? Então, uma das plataformas que ele mais utiliza. E aí, também pensei, o que ele escuta, né? Então, os amigos dizem, então você tem que pensar em quem ele escuta, as pessoas que estão relacionadas com ele, normalmente com quem ele se relaciona, normalmente amigos, familiares, as pessoas do trabalho, quem está envolvido com ele. Então, quais meios são influenciadores dele em relação à escuta, né? Os amigos, eles dizem, por exemplo, que ele trabalha demais. O chefe dele incentiva ele para estar desenvolvendo sempre ações e estar aprendendo sempre, por exemplo. Aí os pais dele estão cobrando para ele organizar o quarto dele e ter um cantinho próprio. E aí ele escuta música de todos os estilos, né? Todos os gêneros. Ele usa plataformas digitais.
Então, eu também consigo identificar algumas coisas nas plataformas digitais de música, né? Consigo encontrar as pessoas lá, identificar quais são os estilos musicais e como é que elas normalmente, qual que é o estilo que ela mais escuta, enfim, né? Tem, um, tem uma forma lá de você conseguir identificar essa lista aí de reprodução das pessoas. Então, a gente pode estar utilizando diversas ferramentas, como vocês viram, né? Então, aqui a gente chega nesse patamar, tá? E aí, agora a gente tem que pensar no que é na dor e na necessidade dele. Então, aqui, agora você vai pensar qual que é a dor dele. Então, a dor dele, a gente percebe através dessas questões que a gente levantou aqui, e pensamento que eu sou o personagem, que eu estou inserido nele, que ele tem dificuldade de fazer priorização, ou seja, por isso que talvez ele não está fazendo a gestão do tempo dele adequadamente. Então, ele tem dificuldade de priorizar as atividades. Ele também está tendo uma dificuldade entre o equilíbrio da vida profissional e pessoal, porque ele se perde no tempo aí com muitas redes sociais, né? Voltando ao que eu escrevi. Ele tem problemas de organização, porque o quarto dele está bagunçado, por exemplo, né? E ele também está tendo incertezas futuras a respeito desse mercado de trabalho. Tenho pelo menos 4 dores dele, né? Então, e aí agora pense a respeito dessa dor, né? Então, qual que é a necessidade que eu posso extrair a partir da dor e a partir de tudo que eu respondi? Então, a necessidade dele é fazer um planejamento pessoal, né? E aí eu também tenho uma outra necessidade, é que ele tem a tendência de né, ter essa necessidade de ter reconhecimento, satisfação e crescimento na carreira profissional. E a outra necessidade que ele tem é ter tempo para os amigos e atividades de lazer. Os amigos dizem que ele trabalha demais. Então, aqui, essas são as necessidades, e isso faz com que eu possa extrair algumas coisas que fazem com que eu tenha identificações e características desse cliente, e eu possa identificar aqui uma forma de inovar e trazer sanar essa dor através desse aplicativo. Então, esse mapa de empatia é construído nessa intenção de você tentar se colocar no lugar do outro para tentar sanar algumas necessidades. E dependendo da situação, ou dessa identificação, muitas pessoas, né, você vai estar sanando a necessidade de muitas outras pessoas, que talvez você não conseguiu identificar lá na sua pesquisa de mercado, né? Então, essa interatividade e extração de características lá daquele personagem ajudam você nessa construção. E aí, igual eu falei, você pode ter respondido essas questões de forma totalmente diferente do que eu respondi. Ótimo. Então, após essa verificação, né, de ambas as partes respondendo, então verificar essa dor e as necessidades, você consegue construir alguma coisa maior, né, porque você tem uma interatividade maior com os seus colegas, essa criatividade, ela fica mais aflorada, né, através dessa identificação individual de cada um, nessa percepção individual, né. Então, é o que eu digo, né? Estimule a criatividade aí, inove aí, pense fora da caixinha, né? Porque atualmente não existem limites, né? Limites são apenas na tua mente, mas você pode, né? Ultrapassar esses limites quando você quiser, tá? Então, a partir de toda essa construção aqui, né? Dessa análise de mercado, desse mapa de indivíduo, vocês podem construir um mapa de empatia a respeito da oportunidade de vocês, tá? Então, a partir dessa construção desse perfil, né, e desse mapa de empatia, a gente passa, após isso, né, depois dessa construção, a gente começa a pensar numa prototipagem,
né? A gente tenta tornar essa ideia mais tangível, tentar fazer essa ideia fora do papel, né? Aí a gente vai começar a tentar tirar essa ideia fora do papel, fazendo o quê? Tentando fazer essa análise de marketing, operacionalmente, como é que isso vai funcionar, e financeiramente, como é que isso vai funcionar. Então, é como se fosse um teste, né? Então, é a nossa prototipagem, depois dessa inserção, desse desenho de pensar, dessas análises específicas aqui. E aí, claro, né, a validação vai ser verificando, claro, né, seria extremamente interessante que as pessoas validassem essa ideia, essa implementação aí, com esses clientes que responderam a nossa pesquisa. Claro que isso não vai ser possível, a gente vai conseguir validar a nossa ideia a partir dos nossos testes em sala de aula, né? Então, a gente vai conseguir validar, verificando se essa ideia vai ser viável ou não, a partir de toda essa construção até a parte financeira. Então, a gente vai conseguir avaliar e ter uma percepção se será possível ou não, ou que ajustes que a gente vai ter que fazer para essa ideia dar certo, né? Ou se realmente é extremamente viável ou até, né, inviável. Então, a nossa validação vai ser através da finalização do plano de negócios, né? Então, é nesse sentido que o design thinking pensa, né? Imergir, né? Levantar essas informações, fazer análise das informações, fazer essa ideação através desse mapa de empatia, e aí a gente vai fazer a prototipagem através das outras análises, e aí validar através dos indicadores de viabilidade. E aí a gente fecha a nossa disciplina, né? Então, essa intenção aí de, de fazer com que essas ideias aí de vocês um dia saiam do papel, né? E aí, eu não sei se vocês esses dias viram que eu encaminhei ali o link da incubadora. Eu acho que, se não me engano, até dia 13 ou até dia 11. Se vocês quiserem se inscrever, né? Então, de ideias vocês têm já, né? Então, assim, a princípio, também é uma oportunidade ali, né? Que se vocês quiserem desenvolver mais a ideia de vocês. Então, professora, eu não quero agora, mas, assim, se eu finalizar a faculdade, achei essa ideia muito boa, e eu vou, um dia, talvez, eu gostaria de implementar essa ideia, realmente fazer essa ideia. Claro, aí você vai ter que dar uma atualizadinha no teu plano de negócio e fazer uma pesquisa de novo, né? Porque, enfim, mas daí você já vai saber como se estruturar. Mas, assim, você pode, como ex-aluno da UTF, entrar na incubadora, tá? Então, os ex-alunos da UTF, se um dia vocês tiverem uma ideia e quiserem participar desse processo de seleção aí, normalmente sempre tem, tá? Então, mesmo não sendo mais alunos, talvez, vocês também têm essa possibilidade, tá? De estar entrando aí na incubadora. A princípio, o que eu gostaria de reforçar era isso, tá? Eu não sei se alguém tem alguma questão a ser levantada, algum questionamento ou alguma dúvida, se tá tudo certinho, se estão conseguindo fazer. Tá um silêncio aqui nessa sala, né? Vou colocar isso aqui de volta, que aí fica gravado, a pessoa olha aqui e não vai esquecer. Claro que ela não vai esquecer, né? Vai estar lá no mudo. Então, tá tudo bem, né, pessoal? Estão todos mudos aí, né?
E aí, como é que foi o feriado? Foi bom? Deu para aproveitar para fazer o trabalho? Não? Agora que já tem a ideia, fica mais fácil, eu acho, né? É só mais escrever agora, né? É, trampo, né, Kelvin? Você acha? Eu falei que no começo estava fácil. Perfilzinho empreendedor, né? Então, na verdade, são várias, tipo, bem descritivo mesmo. É trabalhosinho mesmo. É trabalhosinho. Por isso que eu falei, não vamos deixando muito largado, porque no começo tava bem de boa, né? E aí agora começa a ficar mais pesadinho. Então, essa parte de análise de mercado é mais pesada, eu acho, e a parte financeira é mais pesada, tá? Então, como a parte financeira é a última, até essa construção a mais pesada, claro, eu acredito que a análise de mercado. Porém, eu deixo muito mais tempo para fazer o financeiro, porque é aí que o bicho pega, tá? Quanto mais rápido a gente chegar no financeiro, mais tempo vocês vão ter para fazer o financeiro e conseguir estruturar. Então, por isso que é importante a gente ter essa ideia bem construída, até para a gente conseguir tentar colocar, tirar do papel, né? Fazer esse teste, esse teste, principalmente financeiro, né? Se vai dar certo. Então, quanto mais a gente conseguir se aproximar da ideia em si, do mercado, nesse perfil das pessoas e também do local que a gente vai estar, local físico que a gente vai estar, né, ou dados que realmente são reais, tipo, né, investimento inicial. Então, eu, igual eu falei, eu não questiono se você tem dinheiro ou não, até porque nem a junta comercial, quando você vai registrar o contrato social que você está abrindo a empresa, ela nunca pede se você realmente tem, sei lá, os 100 mil reais que a gente colocou como investimento inicial de capital social. Então, a junta comercial não pede, porque que a professora vai pedir, né? Então, se você colocou que o capital é seu e que você não emprestou, enfim, isso não é questionável. Agora, se isso afeta totalmente o teu negócio, à medida que se você não tem dinheiro e aí depois, né, enfim, afeta como um todo. À medida também que um local físico, se você vai pagar aluguel ou não, se você coloca o valor certo ou não, né? Então, são pequenos detalhes que esses detalhes podem alterar como um todo o plano de negócios. Então, por isso que o plano de negócios não é algo que a gente fique atualizando constantemente, igual o Canvas, que eu coloco uma nota e cole, tiro a nota e cole, e se eu quiser alterar o tempo todo, eu posso. O plano de negócios, vocês viram que ele é mais pesadinho, né? Dá mais trampo, né? Que é o dá mais trampo. Então é mais difícil ficar atualizando. Então, quanto mais redondo ele tiver, né, para aquela pessoa que realmente está abrindo a empresa, quanto mais redondo e mais próximo da realidade que ela vai estar inserida, muito melhor né, dessa simulação aí ter plena validade, de ser realmente viável ou não, né? Então, isso altera bastante todo o processo. O que é interessante aqui é que vocês vão saber fazer a construção como um todo, né? Então, se vocês precisarem abrir uma outra empresa que não é essa, aí vocês têm material para fazer, né? Vai que surge outra ideia, vocês querem fazer mais uma, né? Duas empresas, imagina, tá doido, né? Por isso que normalmente o que os empresários fazem, né? E aquela tendência lá de quem não faz plano de negócios vai tender a ter uma perspectiva de falência mais alta em 2 anos, né? É porque dá trabalho, né? Então, o cara tá querendo abrir logo, mas esse trabalho talvez
ajudaria ele a não, né, não chegar num nível de habilidade. Né? Beleza? Bora trabalhar, então. Se tá tudo certo, que é muito trampo, né? Eu vou parar de falar, daí vocês têm aí o tempo restante da aula para trabalhar. E aí, assim, claro, né? Vocês já perceberam, né? Que eu respondo no WhatsApp, então podem mandar. Assim, dependendo da hora, né? Não vou mandar de madrugada que eu não vou responder, né? Então, qualquer coisa chama no WhatsApp, que acho que fica mais fácil vocês chamarem no WhatsApp. Pode chamar, tá? Que normalmente eu respondo. Tem que responder com uns áudios menor, professora. Mandar áudio de É, 5 minutos é foda, né, às professora? vezes eu me perco, né? Fica sem falar com ninguém o dia inteiro. Aí quando alguém mandar um áudio de 5 minutos, eu vou limitar o áudio. Então. Vou mandar uns 10 de 25 segundos. Brincadeira. Beleza, pessoal? Vou parar de gravar, então.